galera do Mengão, aquele abraço, sou o Orlando Santos falando do seu canal Flatube, o canal da galera, você que já está mais habituado aí, que acompanha a gente, né, todos os dias nós temos os nossos vídeos aí, né, às 6h30 da manhã e também às 17h30, horário de Brasília. Todos os dias nós temos 2 vídeos aí, né, repletos de novidades, né. Hoje nós temos aí os destaques aí dessa notícia, é a despedida do Santos. Santos finalmente aí rescinde o contrato com o Flamengo e se despede nas suas redes sociais. Portal argentino crava acerto entre Flamengo e Roma por Matias Vinha. A saída de Peterson revolta muitos torcedores nas redes sociais e colocam a diretoria em xeque. Essas e outras notícias somente aqui no Flatube, o canal da galera. Meu amigo, se você ainda não é inscrito no canal, dê essa moral pro seu amigo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like, seu comentário, isso é muito importante para nós. E vamos aí às notícias do Flamengo. E você passa mais uma vez, né? Dá aquela moral, vai lá, deixa um comentário, se você achou maneiro, se você não achou. Faça igual o nosso amigo Francisco aí. Valeu, Francisco, tamo junto, vamos com tudo. Após 4 anos aí, a Rede Globo de televisão vai transmitir aí um clássico do Campeonato Carioca. Vai transmitir aí o clássico entre Vasco e Flamengo, né? Isso mesmo, né? De acordo com a Folha, né? Jornal Folha de São Paulo, né? O Vasco fechou um acordo com a emissora Rede Globo, né? E a emissora vai transmitir aí alguns jogos da equipe Cruz Maltina na temporada. E após 4 temporadas aí, né? Sem a Rede Globo transmitir aí os jogos do Flamengo, né, no Campeonato Carioca, vai ter aí, finalmente, aí no clássico entre Vasco e Flamengo, né? Vasco e Flamengo, porque o Vasco ele é o mandante, né? O duelo será realizado no dia 3 ou dia 4 de fevereiro, e como o Vasco será o mandante, né, terá o direito de transmissão do clássico. A Globo e a FERJ têm aí uma briga judicial, e por isso a emissora não detém os direitos totais aí da competição. Então, depois de muito tempo aí, vamos ver aí um Flamengo e Vasco aí no Campeonato Carioca, né? Transmitido aí pela Rede Globo de televisão. Vamos seguindo aí nas televisões, nas emissoras de transmissões aí, né? E de acordo também aí com a Folha de São Paulo, a Bandeirante fechou um acordo com a diretoria do Flamengo, né, nessa quinta-feira, dia 11, e com isso a emissora irá transmitir os jogos amistosos que o Flamengo fará, né? Os 2 jogos amistosos que o Flamengo fará nos Estados Unidos, né? No dia 21 de janeiro, o Flamengo enfrenta o Philadelphia Union. E no dia 27, fecha aí, né, o segundo amistoso aí com o Orlando City. A expectativa da Bandeirante é conseguir uma grande audiência, já contando aí, né, com os fãs do Flamengo aí em todo mundo aí. E ligado aí, né, na emoção de ver o Nicolás de la Cruz, na expectativa, né, de Nicolás de la Cruz estar estreando aí com a camisa do Flamengo. A diretoria do Flamengo, né, estava em reunião coletiva ali após, né, a apresentação do Bruno Henrique, né, e a do De La Cruz. Eles estavam bem afiados aí, a dupla Marcos Braz e Bruno Spindler, né? Sobrou até mesmo para o Gustavo Scarpa, né? Então, uma brincadeira assim, ó, o elenco, segundo aí o Marcos Braz, né? O elenco do Flamengo é muito qualificado. Tem jogador que a gente consultou que não quer vir para o Flamengo com medo de não jogar, né? O jogador tem medo de não jogar e não quer disputar a posição com Arrascaeta e De La Cruz, Gerson e outros atletas aí, né? A dificuldade às vezes não é só financeira, disse aí o Bruno Spindel, né? Perdão, falei Marcos Braz, mas foi o Bruno Spindel aí que falou. E depois o Marcos Braz também falou ali, né? Ele falou assim, o Marcos Braz vai e alfineta, né? Teve um que correu agora mesmo, né? Falando aí do Gustavo Scarpa por ter preferido aí vestir a camisa do Atlético Mineiro. Então tá aí, né? Realmente ele correu mesmo, né? Jogador meio que sem vontade, né? Graças a Deus que ele correu, eu também não queria ele aqui também, não. A negociação envolvendo os meninos da base do Flamengo, os jovens da base do Flamengo, tem enfurecido aí os torcedores. Primeiro foi o Verto, que foi negociado aí com o time da 2ª divisão portuguesa, né, por 1 milhão aí de euros em empréstimo, com opção de compra, com valor fixado em 1 milhão de euros.
O segundo agora é o Peterson, uma jovem promessa também, né? Um dos destaques aí que estava junto com o Verto aí, se destacando mais aí nessa copinha, né? E aí agora vai para o Atlético Paranaense, né, por empréstimo de 1 ano, e com opção de compra no valor fixado em 3 milhões de euros, cerca aí de 16 milhões de reais, né? Para a gente é muito dinheiro, mas para o futebol é uma mixaria, né? E sem contar, né, que o Flamengo tinha recusado aí em 2023, ano passado mesmo, o Flamengo recusou uma oferta de 29 milhões aí de reais para um clube da MLS. Então, algumas coisas estão erradas aí, né? E esse descontentamento aí se intensifica pelo fato de Peterson ser um jogador jovem e promissor, e a torcida acredita que o clube poderia ter conseguido um valor muito maior em uma futura negociação, né? Que em caso ele ficasse com o Flamengo. A estratégia do Flamengo de emprestar o jogador com uma opção de compra relativamente baixa está sendo questionada e levando críticas sobre a gestão da diretoria do Flamengo. Vou ler aqui só algumas aqui, né? Tem umas aqui que a gente não pode ler, né? Mauro Lúcio, lá no Twitter, ele falou assim, ó, só 3 milhões de euros na opção de compra por uma joia do Flamengo? Aí tem um que fala assim, ó, Flamengão CRF, fala assim, ó, Marcos Braz simplesmente joga os jogadores da base na M, doa praticamente os moleques, enquanto esse cara estiver no clube, nunca teremos novas joias. Ele fala aí, né? Aí tem outro aqui que fala mais ainda, né? Estão doando o jogador. Até ontem, Barcelona queria mega bem na base, dando 1 ano para se provar e se render. Não, isso aqui eu não entendi, né? Aí tá falando aqui o outro rapaz aqui falando assim, ó, tá faltando dinheiro no Flamengo, voltando aí aos anos 2000, fazendo uma pergunta, qual a explicação de estarem doando um monte de moleques da base por mixaria? E realmente, né, a diretoria tem que se explicar, a torcida tem que bater o pé. Eu tenho falado aqui no canal, né, eu não sei se as outras mídias como o Paparazzo, Guilherme Flazoeiro, né, outros nomes maiores aí estão falando, mas se nós estivermos falando aí, eu não posso falar nada, eu falo por mim. E eu ataco e ataco veemente. Não tenho medo de falar. Tem alguma coisa estranha aí. Não é a primeira matéria que nós estamos levantando aqui em suspeita de alguma coisa errada aí com a diretoria do Flamengo. O porquê a insistência em Evander, em porquê só jogadores do Bertolucci, o porquê de o Flamengo estar aí negociando a troco de banana jogadores promissores, o porquê o elenco do Flamengo está tendo essa dificuldade enorme aí, né? Eu falei aqui, postei o vídeo de ontem à tarde, se você não viu, depois que você assistir esse vídeo, dá uma moral, clica lá que você vai ver, é logo a primeira matéria do vídeo, dá essa moral que você vai entender aí o que eu tô falando. Vamos prosseguir aí as notícias do Mengão. Vamos falar do goleiro Santos. O goleiro Santos se despede aí nas redes sociais aí, né? E ele fala que é um dos maiores clubes, né, que ele do mundo, e fala da felicidade de ter jogado ali no Flamengo, mas ele rescindiu o contrato nessa sexta-feira, né? E com o Flamengo no sexta-feira, dia 11, e estará aí livre no mercado para fechar com o Fortaleza. O Flamengo tinha aí o interesse, né, a pretensão de usar ele pelo menos nesses primeiros jogos do Campeonato Carioca, mas parece que as conversas ali, né, o Flamengo liberou o jogador, liberou o atleta, a vida que segue, né? Se não vai contar com o Flamengo, eu também achei muito certo da diretoria. Se não vai contar com o atleta o ano todo, é melhor que libere o jogador, tudo mais. O goleiro Matheus Cunha muito provavelmente será utilizado aí nesses 3 primeiros jogos aí, né, de Campeonato Carioca. E vida que segue, né? O Flamengo que vai estar fazendo aí a sua segunda parte da pré-temporada nos Estados Unidos, a partir do dia 18. O Flamengo no dia 17 enfrenta aí o Audax, lá na Arena Amazonas, aí, onde estreará aí no Campeonato Carioca. De acordo aí com o Marcos Braz, né, o Flamengo irá adotar uma nova política a partir de 2024. De acordo com os dirigentes do Flamengo, o Flamengo fará algumas coletivas aí de forma regular com o intuito de esclarecer
algumas situações e algumas questões pontuais, né? Uma dessas questões foi a folha de salário do Flamengo. Bruno Spindel revela aí que o Flamengo gasta, em média, aí, 25 milhões por mês, né? E o seu elenco e a sua comissão técnica. Ou seja, o Flamengo gasta anualmente, aí, tem um gasto anual aí, de 300 milhões aí, com jogadores, com comissões técnicas e tudo mais, né? No entanto, quando falamos de folha de pagamento, inclui qualquer tipo de bônus. O Flamengo paga tudo em dia, cerca de 25 milhões por mês, 300 milhões anuais. Esta é a folha salarial do Flamengo, segundo aí o Bruno Spindel, né? Ele fala, né? Logo após, Marcos Braz tomou a palavra e alfinetou alguns rivais, segundo o vice do presidente do Flamengo, né? Os 25 milhões são realmente pagos pelo Fla, nada além. O dirigente frisou que há clubes que informam um valor bem baixo daquilo que gastam aí, né? Alfinetando aí o dirigente do Atlético Mineiro, né? Foi com ele que ele estava falando ali, né? O dirigente do Atlético Mineiro estava falando que gastam, que a folha do Flamengo é muito maior do que as deles e tudo mais, então foi falado isso aí. Mas por isso que o Braz deu essa alfinetada aí, né? Realmente eu concordo, né? Um clube que tem o Hulk, tem o Guilherme Arana, e tem o Paulinho, entre outros jogadores aí de alto patamar aí, né? Do futebol nacional e internacional também, né? Falar que a folha salarial deles é a metade do que o Flamengo, eu acho que não bate muito bem, né? Sabe aí quanto o Flamengo, qual é a dívida real aí do Flamengo, né? Em 2013, quando começou aquela operação ali, quando começou, né, a gestão do Eduardo Bandeira de Mello, o Flamengo chegou na casa de 750 milhões aí em dívida, né? Era um número bem considerável, um número astronômico aí. E quem diria aí que pouco mais de 10 anos depois aí, o Flamengo reduziria drasticamente aí esses números aí, né? Bruno Spindel, ele falou aí nessa reunião de sexta-feira, ele falou também, vários assuntos foram abordados, né? E um dos assuntos também foi a dívida do Flamengo. O Spindel fala, né? Ele informa aí que na pandemia o Flamengo estava aí devendo aí cerca de 500 milhões aí em dívidas, ou seja, em 4 anos o Flamengo conseguiu reduzir mais de 400 milhões. E hoje a dívida do Flamengo está em torno aí de 50 milhões, praticamente sanada aí a dívida do Flamengo, né? E aquele trabalho de 2013, né, da equipe do Eduardo Bandeira de Mello, né, para poder pagar toda a dívida, aquilo ali foi sensacional. E se hoje o Flamengo tem os títulos que tem, consegue contratar os jogadores que temos hoje, graças ao Bandeira de Mello e graças à continuidade aí do Rodolfo Landim, né? É o que eu falo. A gestão do Landim, ela é muito ruim mesmo no futebol. É péssima, é drástica, chega a ser patética. Agora, na parte financeira, eu dou os parabéns aí, a rapaziada trabalha muito bem esse financeiro do Flamengo. Vocês pensaram que eu tinha esquecido? Não, claro que não. A notícia boa, a cereja do bolo vem agora, né? De acordo com o portal argentino Futebol Fichajes, o Flamengo e a Roma chegaram a um acordo por Matias Vinha. O jogador será do Flamengo, jogará no Flamengo nessa temporada aí 2024, segundo o portal argentino. O uruguaio deve chegar no Brasil nos próximos dias para a realização dos exames e assinar o contrato com o Flamengo. A vontade do uruguaio de vestir o manto rubro-negro, o manto sagrado, aí foi determinante aí para as coisas acontecerem. O portal ainda afirma que a negociação será em torno de 8 milhões de euros. Então tá aí, né, o portal Fichajes anunciando aí, cravando aí, né, a vinda de Matias Vinha. E agora a gente puxando mais aí esse miolo aí, né, esse fio aí, um jornalista aqui do Brasil, bem conhecido aí
por todos, né? Ele que trabalha também junto com o Gabriel Reis, né? O paparazzo. Ele afirmou aí, o Júlio Miguel Neto, ele também fala sobre essas negociações aí com o Flamengo. Segundo aí segundo o Júlio Miguel Neto, né? O Flamengo, ele confirmou aí tudo que o portal estava falando, né? De acordo com as informações, assim, de acordo com a informação do Júlio Miguel Neto, a diretoria rubro-negra se prepara para uma nova investida pelo jogador. No primeiro momento, o Flamengo tinha oferecido 7 milhões de euros e o Flamengo deve oferecer mais 8 milhões de euros. Né? Na verdade, era 6 milhões de euros e o Flamengo oferecendo agora 8 milhões de euros. Também baseado. Só que a notícia do Júlio Miguel Neto saiu primeiro do que a do portal. Então, do portal está mais atualizada. Pode ser sim, ainda não temos, eu não posso falar, né? Eu estou repassando uma notícia, não estou cravando, Alan, não estou cravando que é verdade, que é verídico, mas segundo o portal aí, segundo o Júlio Miguel Neto, a Raíssa Simplício também já postou nas suas redes sociais também, que o Flamengo está muito próximo de um acordo, segundo o portal aí, já está tudo certo. Lá no Uruguai também sai notícias aí que Matias Vinha jogará Libertadores com as cores do rubro-negra, com as cores da camisa do Flamengo. Então, eu acredito aí que o Flamengo estará fechando aí, muito em breve aí, né, as negociações aí com o Matias Vinha. Galera, esse é o vídeo de hoje. Mais tarde aí, às 17 horas, né, e 30 minutos, entraremos com mais atualizações do Mengão Queridão. Fique com Deus. Fui!